Este podcast é uma gentileza do cartório Fujivara 43 3343 4645, Londrina, Paraná. Sexta-feira, 11 de novembro de 2022, sejam muito bem-vindos. Mais um dia na graça do Senhor, mais uma semana vencida e outra para vencer. Hoje a igreja se veste de branco para celebrar São Martinho de Tours. Rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que fostes glorificado pela vida e a morte do bispo São Martinho, renovai em nossos corações as maravilhas da vossa graça, de modo que nem a morte nem a vida nos possam separar do vosso amor. Amém. Lucas, capítulo 17, versículos de 26 a 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló: comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la, e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite 2 estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram: Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje continua a reflexão sobre a chegada do fim dos tempos e nos apresenta as palavras de Jesus sobre como se preparar para a vinda do reino. Foi um assunto que na época gerou muita discussão. Quem determina a hora da vinda do fim é Deus, mas o tempo de Deus, o Kairos, não é medido pelo tempo do nosso relógio, cronos, cronologia. Para Deus, um dia pode ser igual a 1000 anos, e 1000 anos igual a um dia, conforme está no Salmo 90. O tempo de Deus corre invisível no nosso tempo, mas independentemente de nós e do nosso tempo, ele acontece. Não podemos interferir no tempo, mas devemos estar preparados para o momento em que a hora de Deus acontece em nossa história, no nosso tempo. Pode ser hoje, pode ser daqui a 1000 anos. O que dá segurança não é saber a hora do fim do mundo, mas a certeza da presença da palavra de Jesus presente na nossa vida. O mundo passará, mas a palavra de Deus jamais. Isaías 40. É difícil para nós imaginar o sofrimento e o trauma que a destruição de Jerusalém causou nas comunidades, tanto de judeus quanto de pagãos. Para ajudá-los a compreender e enfrentar o sofrimento, Jesus faz uso de comparações tiradas da vida. Naquele dia, quem estiver no terraço, se suas coisas estiverem em casa, não desça para buscá-las. Por isso, quem estiver no campo, não volte. A destruição acontecerá com tanta rapidez que não vale a pena descer para procurar qualquer coisa em casa. Marcos capítulo 13.
lembre-se da esposa de Ló. Isso você pode ler o texto lá em Gênesis, capítulo 19. Não olhe para trás, não perca tempo, tome a decisão e avance. É uma questão de vida ou morte. Quem tentar salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder vai encontrá-la. Só a pessoa que foi capaz de se doar completamente aos outros se sente de fato realizada na vida. Quem aguarda só para si acaba perdendo. Este conselho de Jesus é a confirmação da experiência humana mais profunda. A fonte da vida se encontra no dom da própria vida. Ao dar, você recebe. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caído não morre, fica só. Se morre, dá muito fruto. João capítulo 12. A motivação que o Evangelho de Marcos acrescenta é importante. Por minha causa e pela causa do Evangelho. Marcos capítulo 8. Ao dizer que ninguém é capaz de preservar a própria vida por seu próprio esforço, Jesus evoca o Salmo em que se diz que ninguém é capaz de pagar o preço do resgate de uma vida. Ninguém pode se redimir ou dar o seu preço a Deus. Por mais que se pague o resgate de uma vida, nunca será suficiente viver sem fim e não ver o túmulo. Salmo 49. Digo-vos, naquela noite 2 estarão numa cama, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão moendo no mesmo lugar, uma será levada e a outra deixada. Lembra a parábola das 10 virgens? 5 eram prudentes e 5 tolas, como está no capítulo 25 de Mateus, logo no início. O que importa é estar preparado. As palavras um será levado e o outro deixado evocam as palavras de Paulo aos Tessalonicenses, lá no capítulo 4, quando diz que com a vinda do Filho do Homem seremos arrebatados para o céu junto a Jesus. Os discípulos então perguntam: onde acontecerá isso, Senhor? E Jesus responde: onde estará o cadáver, lá também os abutres se ajuntarão. Uma resposta enigmática. Alguns pensam que Jesus evoca a profecia de Ezequiel, retomada no Apocalipse, na qual o profeta se refere à batalha final vitoriosa contra as forças do mal. Os animais predadores ou abutres seriam convidados a comer a carne dos cadáveres, como está no capítulo 39 de Ezequiel, retomado pelo Apocalipse no capítulo 19. Outros pensam que é o Vale de Josafá, onde se realizará o juízo final, segundo a profecia de Joel, Gálatas, capítulo 4. Outros ainda pensam que é simplesmente um provérbio popular simples, que é mais ou menos aquele que a gente já conhece. Onde há fumaça, há fogo. São Martinho de Tours. Ele nasceu na Hungria por volta do ano 316 e pertencia a uma família pagã. Seu pai era comandante do exército romano. Por curiosidade, começou a frequentar uma igreja cristã. Para evitar a conversão do filho, o pai o alistou no exército, mas foi inútil. Martinho já tinha sido escolhido por Jesus para tornar-se um homem santo. Foi nessa época que ocorreu o famoso episódio do manto. Diz a história que, diante de um mendigo que passava frio, Martinho se comoveu e repartiu com ele o seu manto. Na mesma noite, Martinho teve um sonho, no qual Jesus apareceu a ele vestido com um manto doado. Foi o sinal para a conversão do jovem. Fez-se batizar e, com 22 anos, tornou-se monge e discípulo de Santo Hilário, que o ordenou diácono e lhe cedeu um terreno para a construção de um mosteiro, o primeiro edificado na França, em Poitiers. Em breve, ele ficou cheio de jovens candidatos à vida monástica. Martinho, de acordo com Santo Hilário, permitia aos seus monges a ordenação sacerdotal, prática desconhecida no monaquismo no Oriente. Visitando as pessoas dos meios rurais, chamados de pagos, e daí o termo pagãos, Martinho e seus monges convertiam inúmeros habitantes e construíam igrejas. No caso de residências, fundavam um mosteiro que, pela irradiação da vida cristã, obtinham em tempo as conversões. A irradiação dos mosteiros beneditinos, a partir de São Bento, tinha a mesma característica de estabilizar, pela santidade e exemplo,
a conversão de muitas regiões da Europa. Tal obra foi acompanhada de muitos sinais e milagres. Quando ficou vaga a diocese de Tours, em 371, o povo o aclamou para ser bispo. Martinho aceitou, apesar de resistir no início. Visitava todas as paróquias, zelava pelo culto e continuou o trabalho de conversão dos pagãos, exercendo sempre exemplar caridade. Modelo de mansidão e humildade, os frutos do seu zelo espalhou-se por toda a França. Após 25 anos de bispado, faleceu no dia 8 de novembro do ano 397. Sua festa foi colocada no dia 11, o do seu sepultamento, um evento excepcional com a presença de mais de 2.000 monges e enorme multidão em prantos. Ó Deus, que aos vossos pastores associaste São Martinho de Tours. Animado de ardente caridade e de fé que vence o mundo, dai-nos por sua intercessão perseverar na caridade e na fé, para participarmos da sua glória. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de São Martinho de Tours, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom final de semana para você. Até mais.